A mortificação do pecado nos crentes. Necessidade, natureza e meios. John Owen, 1616 a 1683. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. Nesse texto encontramos 4 indicações. A indicação de quem deve fazer o trabalho, vós. A indicação do tipo de trabalho, mortificar os efeitos do corpo. A indicação do meio, pelo Espírito. A indicação da promessa, certamente vivereis. A indicação de quem deve fazer o trabalho, vós. Os crentes eleitos, libertos do poder da condenação do pecado, têm, apesar ou por conta disso, a obrigação de mortificar o poder do pecado que habita neles enquanto viverem. Por isso diz o apóstolo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3,5. A quem se dirige ele? Aos que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Verso 1. Aos que morreram com ele. Verso 3. Aqueles cuja vida Cristo estava, aos quais deverão ser manifestados com ele em glória. Verso 4. Afirmamos que o pecado interior vive em nós, em alguma medida e grau, enquanto estivermos nesse mundo. Não ousamos falar como se já tivéssemos recebido ou já obtido a perfeição. Filipenses 3,12. Temos um corpo desta morte, Romanos 7,24, do qual só estaremos livres com a morte desse corpo, Filipenses 3,20. Portanto, visto que temos o dever de mortificar ou matar continuamente o pecado enquanto ele permanece em nós, é indispensável que trabalhemos para isso. Gálatas 6,9, Hebreus 12,2 e 2 Coríntios 7,1. O pecado está sempre agindo, sempre concebendo, sempre seduzindo e tentando. Então, se o pecado estiver sempre em atividade e se nós não estivermos sempre mortificando, seremos criaturas perdidas. Quem fica parado e permite que o seu oponente o golpeie sem que resista será por fim derrotado. Se o pecado é astuto, vigilante, forte e diligencia sempre para matar a nossa alma, se somos indolentes, negligentes, nécios em nos empenharmos na sua ruína, poderemos esperar algum resultado satisfatório? Não adiem que o pecado ou frustre ou seja frustrado, ou vença ou seja vencido. Assim será enquanto estivermos nesse mundo. O pecado não só estará contendendo, operando, rebelando-se, atribulando, inquietando, mas se deixado à vontade, se não for mortificado continuamente, produzirá pecados devastadores para a alma, grandes, detestáveis e escandalosos pecados. Temos o dever de aperfeiçoar nossa santidade no temor de Deus, 2 Coríntios 7,1. De crescer em graça diariamente, 1 Pedro 2,2, 2 Pedro 3,18. E de renovar nosso homem interior de dia em dia, 2 Coríntios 4,16. Ora, isso não pode ser feito sem a mortificação diária do pecado. Não pense o homem que pode crescer em santidade sem calcar aos pés as suas concupiscências. Há 2 males que certamente afetam todo crente não mortificado. O primeiro é quanto a si mesmo, o segundo é quanto aos outros. Quanto a si mesmo, por mais que finja, o não mortificado não considera o pecado com gravidade, pelo menos os pecados da fraqueza de todo dia. A raiz de uma vida não mortificada está em digerir o pecado sem sentir o amargor no coração. Usar o sangue de Cristo dado para nos purificar, 1 João 1,7 e Tito 2,14. A exaltação de Cristo que nos leva ao arrependimento, Atos 5,31. E a doutrina da graça que nos ensina a repudiar toda impiedade, Tito 2,11 e 12. Para justificar o pecado é uma rebelião. Foi desse modo que se apartou de nós a maioria dos crentes professos. Quanto aos outros, os crentes não mortificados têm zelo pela religião, mas um zelo em que faltam tolerância e justiça geral.
Separam-se do mundo, mas vivem totalmente para si mesmos, sem a menor preocupação em praticar misericórdia na terra. Ou falam de espiritualidade e vivem futilmente. Mencionam a comunhão com Deus, mas em tudo se conformam ao mundo. Gloriam-se do perdão dos pecados e nunca perdoam ninguém. A indicação do tipo de trabalho: mortificar os efeitos do corpo. O apóstolo nos diz como põe em prática essa mortificação. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Aqui se deve apresentar resumidamente algumas razões para a mortificação. O alvo do pecado é sempre o máximo. Cada vez que ele se ergue para tentar ou seduzir, caso tenha livre curso, chegará ao maior pecado da categoria. Cada pensamento ou olhar impuros, se possível, seria adultério. Cada desejo cobiçoso, opressão. Cada pensamento de incredulidade, ateísmo, se pudesse chegar ao máximo. Em seus primeiros movimentos e sugestões, ele age como se fosse recatado, mas depois de fincar-se no coração com essa tática, conquista cada vez mais espaço e impõe que se avance para níveis mais altos de pecado. Essa nova atitude e pulsão para avançar levam a alma a não perceber quando já começou a se apartar de Deus. Ela acha que tudo estará razoavelmente bem se não progredir mais no pecado. E quanto mais a alma fica insensível a qualquer pecado, na acepção definida pelo Evangelho, tanto mais fica endurecida. Mas o pecado continua pressionando para avançar, pois não tem limites. Antes, renega Deus e opõe-se absolutamente a Ele. O fato de o pecado avançar gradativamente para o seu ápice, garantindo a posse do terreno conquistado pelo endurecimento, não se deve à sua natureza, mas à sua capacidade de enganar. Ora, nada pode impedir isso, senão a mortificação, que a todo instante faz mirrar a raiz do pecado e lhe fere a cabeça, opondo-se à sua pretensão, seja qual for. Não há santo no mundo, por melhor que seja, que por descuidar desse dever não caia em tantos e desgraçados pecados como sempre aconteceu com outras tantas pessoas. Mortifique o pecado. Seja essa a sua obrigação diária. Cumpra enquanto viver. Não deixe de realizá-la nenhum dia. Mate continuamente o pecado ou ele estará matando você continuamente. O pecado não somente reside em nós, como também age de maneira permanente e com diligência continuamente para produzir os frutos da carne. Nosso expediente contra ele deve ser sempre vigoroso, em qualquer tempo e condição, mesmo quando a suspeita for mínima. O pecado não apenas subsiste em nós, mas há nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, Romanos 7, 23. O pecado trabalha continuamente, a carne milita contra o espírito, Tiago 4, 5 e Gálatas 5, 17. E a concupiscência está sempre tentando ao pecado e concebendo-o, Tiago 1, 14. A indicação do meio pelo espírito. Os homens, como indica o apóstolo, em Romanos 9, 30 e 32, podem tentar realizar essa obra alicerçados em outros princípios, por meio de recursos ministrados com base em outras razões, como sempre fizeram e fazem. Mas o apóstolo afirma que a mortificação é obra do Espírito. Só Ele é quem pode concretizá-la e nenhum outro poder é capaz de produzi-la. A mortificação que procede da capacidade do próprio indivíduo, levada a cabo por meios inventados por ele, com vistas à justiça própria, é o âmago e a substância de toda religião falsa que há no mundo. Deixar de empregar continuamente o espírito e a nova natureza para mortificar o pecado é o mesmo que negligenciar o auxílio excelente que Deus nos deu contra nosso maior inimigo. Será que nunca vimos cristãos reconhecidamente humildes, dóceis, quebrantados, ternos, que temem pecar e zelam por Deus e todos seus caminhos, seus sábados e ordenanças,
os quais, por negligenciarem a vigilância desse dever, se avantajaram em mundanismo, frieza e ira, na concordância com coisas mundanas, para o escândalo da religião e a terrível tentação dos que os conhecem? Já está posto o machado à raiz das árvores. Mateus 3:10. As obras da carne devem ser mortificadas nas suas causas, de onde brotam. O apóstolo chama de feitos todas as inclinações da concupiscência, ainda que não sejam consumadas e resultem em aborto, visto que a intenção era dar à luz um pecado perfeito. Agora, por que a mortificação é obra do Espírito? Deus prometeu que nos daria o Espírito para a realização dessa obra. Tirarei de vós o coração de pedra e porei dentro de vós o meu Espírito. Ezequiel 11, 19, 36, 26 a 27. Toda mortificação procede do dom de Cristo e todos os dons de Cristo são nos comunicados e concedidos pelo Espírito de Cristo. Sem Cristo não podemos fazer nada. João 15, 5. A primeira pergunta é: de que maneira o Espírito mortifica o pecado? Fazendo o nosso coração abundar na graça e nos frutos contrários à carne, e dos seus frutos e princípios. Os frutos da carne, afirma, são esses e aqueles, Gálatas 5, 19 a 21. Mas os frutos do Espírito, diz, são totalmente diferentes, são de outra espécie, versos 22 e 23. Certo? Mas se em nós existirem e abundarem os frutos do Espírito, não poderão abundar também os de outra espécie? Não, responde ele. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. De sorte que não pode haver esses dois tipos de fruto na mesma pessoa com a mesma intensidade e grau. Ora, entre outras razões, porque os da Igreja Papal nunca poderão mortificar um único pecado, estão as seguintes: muitos caminhos e meios que eles usam e teimam em aplicar com tal finalidade jamais foram determinados por Deus com esse propósito. Acerca das penitências, como subir escadas de joelhos, afligir-se fisicamente, pagar promessas caminhando quilômetros até uma igreja, Deus dirá: quem vos requereu isso de vossas mãos? Isaías 1:12. Eles não usam os meios designados por Deus, como oração, jejum, vigilância, meditação e coisas semelhantes no lugar e na ordem devidas. Se orarem muito, jejuarem muito e cumprirem seus horários e períodos, tal obra será cumprida. Como diz o apóstolo a respeito de certas pessoas em outro caso: aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, segundo Timóteo 3:7. Eles estão sempre se mortificando, sem nunca chegarem à perfeita mortificação. A indicação da promessa: certamente vivereis. Há mais promessas além dessa com relação à vitória sobre o pecado. Deus não permite uma tentação entrar na nossa vida sem que Ele já tenha colocado um escape. 1 Coríntios 10, 13. Mas essa e todas as outras promessas com relação à vitória sobre o pecado não são dirigidas a todos os crentes, mas única e exclusivamente àqueles que têm se esforçado diligentemente em mortificar seus desejos carnais. Não há sentido em Deus prometer escape do pecado para aqueles que correm para o pecado na primeira oportunidade, ou para aqueles que se entregam a ele deliberadamente. John Owen, 1616 a 1883.